Ok. Bom, vamos começar. Vou-me apresentar primeiro, ok? Sou Marco Pinto, sou colaborador, professor e investigador no Centro da Língua Portuguesa, Camões, em Goa. E eu dou aulas aqui desde 2018, no Instituto Camões. Antes disso, eu estive em Portugal a fazer um mestrado em Estudos Internacionais no ISCTE. Isso foi até 2017. E em janeiro de 2018 eu voltei e logo comecei a colaborar aqui no Centro da Língua Portuguesa. Bom, então, hoje, primeiro, eu gostava de fazer algumas perguntas. Então, alguém de vocês já sabe alguma coisa de Goa? Alguma coisa ligada à história, à cultura, às festas, o trance? Sim, um pouco. Sim? Sim. Que foi a colônia de Portugal. Sim, é uma ex-colónia de Portugal e foi até 1961. Ok, mas Goa hoje em dia é mais conhecida pelas festas e os trance parties, Goa Trance, como é conhecido na Europa. Mas Goa tem muita cultura, muita história, uma história riquíssima. E, bom, hoje vou falar um pouco sobre Goa, a história da Goa, a viagem na língua portuguesa aqui em Goa e depois o ensino e a aprendizagem da língua. Ok? Vocês conseguem me ouvir bem, razoavelmente bem? Sim. Sim? Ok. Bom, então, eu preparei um PowerPoint, vou partilhar aqui para vocês verem. Bom, então, esta palestra vai ser sobre a minha experiência de ensinar português aqui em Goa e, em geral, a aprendizagem e o ensino da língua portuguesa em Goa, junto com a sua história, ok? A história do estado de Goa, desta região e da língua portuguesa. Bom, este aqui é um mapa do estado de Goa, ok? E como podem ver, Goa está dividido em 12 concelhos, ok? Esses concelhos, na língua local, são conhecidos como talukas, ok? E como podem ver, também tem 2 distritos, norte e sul, ok? Goa neste mapa parece enorme, mas não é. É um estado pequeníssimo, ok? Com a capital em Panjim e o Centro da Língua Portuguesa Camões está localizado na capital, em Panjim, à beira do rio Mandovi. Portanto, daqui, deste edifício, temos uma vista magnífica do rio. Bom, e aqui temos um mapa da Índia, ok? Um mapa da República da Índia. A Índia é um país enorme, ok? Tem 28 estados, ok? É um sistema federal que temos aqui, portanto temos um governo central e depois temos os vários estados, 28 estados, cada estado com o seu próprio governo, ok? E Goa é um desses 28 estados. E depois temos os Union Territories, que são territórios que pertencem à Índia, mas não têm um governo próprio. São governados pelo governo central, ok?
Goa nem sempre foi um estado da Índia, como nós todos sabemos. Antes de 1961, Goa foi território português. E depois de 1961, quando Goa ganhou a sua independência e foi integrado na República da Índia, foi integrado como Union Territory, ok? Portanto, não tinha o seu próprio governo, foi governado pelo governo central. Só em 1987, Goa foi concedido o estatuto de um Estado da República da Índia e foi o 25º Estado da República da Índia. Mais tarde, adicionaram mais 3 estados. Portanto, hoje em dia temos 28 estados e 8 Union Territories. Mas como conseguem ver nesta mapa, Goa está aqui na costa ocidental. É um estado pequeníssimo. Sim. Ok? Índia é um país tão enorme e Goa pequeníssimo aqui na costa ocidental da Índia. E só para vocês terem uma ideia, este é o Estado português da Índia ao longo dos séculos. Portugal teve domínio em vários territórios na Índia continental, mas ao longo dos anos foi perdendo alguns territórios e ficou, afinal, com 3 territórios só. Goa, aqui, Damão e Diu. E estes 3 territórios estiveram com Portugal até 1961 e junto foi conhecido como o Estado da Índia. Ok? Portanto, quando falamos do Estado da Índia, não falamos só de Goa, mas também de Damão e Diu. Claro, Goa foi o polo, ok? Goa foi o polo central do Estado da Índia, ok? Aqui é impressionante o número de territórios que esteve sob domínio português durante algum tempo, pelo menos. Mas aqui, Calicut é uma região muito importante, uma cidade muito importante, porque em 1498 foi aqui que Vasco da Gama chegou, quando descobriu o caminho marítimo para a Índia. Ok? E mais tarde, ele foi enterrado aqui em Cochin, durante alguns anos, pelo menos, em Cochin. E este estado aqui, Calicut e Cochin, fica no estado de Kerala, no sul, também na costa ocidental da Índia. Ok? Mas vamos focar aqui em Goa e Damão e Diu. Ok, eu encontrei este mapa aqui muito fixe sobre os 3 territórios portugueses, Goa, Damão e Diu, ok? Conhecido como o Estado da Índia, ok? A data da conquista de Goa por Afonso de Albuquerque foi a 25 de novembro de 1510. E Goa só ganhou a sua independência em 1961, portanto, 451 anos. Goa esteve sob o Reino de Portugal, ok? Mas a conquista de Goa foi feita em 2 fases. É importante salientar isso, porque no início nem sempre os portugueses nem tiveram domínio sobre todo o território goês.
foram duas fases de conquistas, as velhas conquistas e as novas conquistas. E aqui, neste mapa, estes 4 concelhos, ilhas, onde fica situado Pangi, a capital, Ilhas, Mormugão, Salsete e Bardez. Portanto, as velhas conquistas foram feitas até 1543, ok? E só 200 e tal anos mais tarde, Portugal alargou o seu domínio para o resto, as novas conquistas. Só em 1780. Portanto, é lógico que a influência portuguesa na cultura, na língua, nos costumes e na arquitetura vê-se mais nas velhas conquistas de Bardez, Ilhas, Mormugão e Salsete. Ilhas é um antigo nome do Tissuari. Tissuari é, hoje em dia, esse concelho chama-se Tissuari e é o concelho onde é a capital, Pangi, portanto, Ilhas. E nas ilhas também encontra-se a cidade histórica de Old Goa, que foi a antiga capital, mas por causa de uma epidemia foram obrigados a mudar a capital para Pangi e desde então tem sido a capital de Goa, Pangi. Ok? Aqui temos os nomes das velhas conquistas, Ilhas, Bardez, Mormugão e Salsete. Outra coisa para salientar, em Mormugão, neste concelho, temos o nosso porto. Além disso, temos o nosso aeroporto e temos uma cidade que ainda tem o nome Vasco da Gama, ok? Ou, hoje em dia, só Vasco, ok? Neste concelho de Mormugão. E, como já vos disse, o estado de Índia inclui os 3 territórios, Goa, Damão e Diu. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Não. Se tiverem alguma pergunta, vou fazer uma pausa de vez em quando e vocês podem fazer algumas perguntas, se quiserem. Ok. Sim. Ok, agora vamos para a parte mais importante, que é a viagem da língua portuguesa em Goa. Ok? E a propósito, eu coloquei aqui uma foto da TAIP, que é Transportes Aéreos da Índia Portuguesa. Hoje em dia só temos TAP, Transportes Aéreos de Portugal. Mas TAIP era Transportes Aéreos da Índia Portuguesa. Ok? Bom, a viagem da língua portuguesa em Goa pode ser outra vez dividida em 2 fases, ok? Mas para salientar, hoje em dia temos por volta, segundo algumas estimativas, 10.000 a 12.000 de falantes do português em Goa, ok? Mas, falando da língua portuguesa e falando das 2 fases, antes de 1961, quer dizer, antes da independência e depois de 1961, quando Goa foi integrado na República da Índia, ok? Claro, como é óbvio, antes de 1961, português era a língua oficial do Estado, portanto, foi usado extensivamente no governo, na igreja e no sistema escolar. Mas olha, ao contrário do que aconteceu nos outros territórios portugueses, em Goa, a língua portuguesa não a espalhou entre a maioria da população.
ficou só a língua da administração e a língua dos elites, ok? Só os que tiveram o acesso ao sistema escolar, ou só os que precisavam de ter algum conhecimento do português, estudaram português, ok? Portanto, esse foi um fenômeno que aconteceu em Goa. A língua portuguesa não a espalhou entre a maioria da população. A maioria da população continuava a falar a língua local, Konkani, e a outra língua, Marathi. Mas depois, e depois de 1961, com a independência da Goa, houve um corte com a língua portuguesa. Houve um hiato da língua portuguesa durante pelo menos 20 a 25 anos, em que a língua portuguesa deixou de ser usada em Goa. Foi substituída pelo inglês, que é uma das duas línguas oficiais da Índia, e mais tarde o hindi e, claro, as línguas locais, especialmente o Konkani e o Marathi. Mas a língua continua a ser utilizada em algumas áreas, como nos tribunais subordinados e também no Boletim do Estado de Goa, durante alguns anos depois da independência, mais precisamente até 1979, e depois deixou de ser usado, a língua deixou de ser usada completamente. Portanto, esse corte com a língua, esse corte total com a língua portuguesa. Mas com o reatamento das relações diplomáticas entre Portugal e a Índia, houve uma nova possibilidade. O reatamento das relações diplomáticas entre os dois países possibilitaram a segunda vida ou ressurgimento da língua portuguesa de alguma forma. E, claro, com a instalação das instituições portuguesas mais tarde, nos anos 90, como o Consulado-Geral de Portugal em Goa, o Instituto Camões, Centro da Língua Portuguesa, e a Fundação Oriente, concretizou essa nova tendência de aprender e ensinar o português outra vez nas escolas. Estas instituições aqui, o Camões, Fundação Oriente e outras que foram instaladas mais tarde, têm um papel extremamente importante no fornecimento e na formação de professores para o sistema escolar em Goa. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Posso? A língua portuguesa é ensinada só em Camões ou em escolas normais? Ok. É isso que eu vou falar no próximo slide. Ok? Mas para responder a tua pergunta, sim, é ensinado no Centro da Língua Portuguesa e também é ensinado nas escolas. Mas vamos de uma certa forma, ok? Ok. Vamos ver isto no próximo slide e vai ficar muito claro. O ensino do português em Goa, ok? No sistema escolar, quando falamos de sistema escolar, é a escola, o ensino secundário e ensino superior, como a universidade. Nos anos 90, com a instalação dessas novas instituições do ensino da língua portuguesa e também por causa do reatamento das relações diplomáticas entre a Índia e Portugal, o português voltou a ser ensinado nas escolas, mas só a partir do 8º ano,
porque no sistema escolar goês, os alunos obrigatoriamente têm que estudar 2 línguas desde o início, desde o primeiro ano, inglês e o hindi, que são as 2 línguas oficiais da Índia. Mas a partir do 8º ano da escola, no ensino secundário, os alunos têm que escolher uma terceira língua. E eles têm opções, eles podem escolher outras línguas indianas ou línguas locais, como Konkani, ou outras línguas indianas, se disponíveis, ou escolher entre as opções das línguas estrangeiras. E as opções quase sempre são o português e o francês. Portanto, a partir do 8º ano, os alunos começam a estudar 3 línguas, inglês e hindi, e depois a terceira língua. E os alunos podem, imaginem que os alunos escolheram o português como a terceira língua. Então, os alunos vão estudar esta língua até o 10º ano. E depois, no 12º e no 11º e no 12º ano, podem continuar com esta língua opcional. Ok? Mas em vez de estudar 3 línguas no 11º e 12º, eles têm que estudar só 2 línguas. O inglês é obrigatório. Portanto, os alunos, em vez de hindi, podem optar pela terceira língua que tinham escolhido durante a escola. Portanto, imagina, o aluno escolheu português no 8º ano e agora no 11º ano ele estuda inglês e, se ele quiser, estuda português durante o 11º e o 12º ano, irrespectivamente da área. Pode ser ciências, comércio, letras. Os alunos têm que estudar 2 línguas. Uma língua obrigatória, inglês, e outra língua eles podem escolher. E depois, durante a licenciatura, depois do 12º ano, os alunos, quando querem fazer a licenciatura, nos cursos não profissionais, ainda têm que estudar 2 línguas durante os primeiros 2 anos da licenciatura. Portanto, o inglês continua obrigatório e podem continuar a aprender, estudar português durante os primeiros 2 anos da licenciatura. E depois, no 3º ano da licenciatura, eles têm que fazer a especialização e já não têm que estudar as línguas, ok? Há alguns colleges, ok? Colleges que oferecem aos alunos de fazer a especialização em português, mas é muito raro. Por quê? Porque às vezes as disciplinas estão disponíveis, mas não têm professores para ensinar no ensino superior. Portanto, muitos alunos, embora tenham a vontade de fazer a especialização em português durante a licenciatura, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não podem, por causa da falta de professores. Mas depois, o Departamento de Português da Universidade de Goa é o único departamento da Índia que oferece um mestrado em português, em literatura e cultura portuguesas. E, claro, não são só goeses que podem fazer o mestrado,
qualquer indiano das outras partes da Índia pode vir a Goa fazer o mestrado. Por exemplo, se o aluno não for da Goa, se o aluno for, por exemplo, da Nova Delhi, como é muito comum, o aluno, por exemplo, faz 2 ou 3 níveis de português nos vários institutos, como o Centro de Língua Portuguesa ou vários outros institutos do ensino da língua portuguesa no seu estado. E depois, se foram aprovados, podem vir cá a Goa fazer um mestrado na Universidade da Goa. Ok? E tem sido assim durante os últimos 15 anos. Ok? Temos alunos que vêm fazer um mestrado aqui na Universidade de Goa. Eu fui um dos alunos quando o curso foi reaberto em 2006, que fiz o mestrado no Departamento de Português. Isso foi em 2006 e é um curso de 2 anos. E o aluno sai com o grau de mestrado em literatura e cultura portuguesas. Okay? Os professores são da Goa, mas também temos professores que vêm de Portugal ensinar algumas unidades curriculares. Okay? O Instituto Camões, Centro de Língua Portuguesa, apoia o Departamento de Português na Universidade da Goa, quer seja com formação de professores e matéria e coordenação dos cursos. E depois, fora do sistema escolar, fora das escolas e as universidades, temos as instituições de ensino da língua portuguesa, como Centro de Língua de Camões, onde nós temos cursos de vários níveis, A1, A2, B1, B2. E oferecemos vários cursos, 3, 4 cursos por ano ou mais, e temos muita procura pelos nossos cursos aqui no Centro da Língua. E depois tem outras instituições como Indo-Portuguese Friendship Society, Comunicare e o Chogley College em Margão, em parceria com o Instituto Camões, Centro de Língua Portuguesa, também oferece alguns cursos da língua portuguesa. E anualmente temos, segundo algumas estimativas, 1.500 alunos que estudam português em Goa. Ok. Alguma pergunta? Não? Ok, agora vamos ver por quê. Por que que as pessoas aqui querem aprender português? Ok? E uma das razões principais é a nacionalidade portuguesa, porque em 1981, Portugal decretou, através de uma lei da nacionalidade, que todos os naturais de Goa, nascidos antes de 1961, têm direito à nacionalidade portuguesa, claro, se quiserem. E não só eles, também os filhos deles. Ok? Portanto, há muitas coisas que pediram nacionalidade portuguesa, porque é tipo um passaporte para a Europa. E pediram nacionalidade portuguesa. A maior parte deles que pediram a nacionalidade não sabem falar português. E, portanto, depois de adquirir a nacionalidade portuguesa, muitos dos jovens querem aprender português. Ok? Porque agora já têm nacionalidade, agora querem saber falar pelo menos um mínimo da língua. Okay? Portanto, essa é uma grande razão pelo interesse em aprender o português. Depois, vontade de redescobrir as raízes. Como já vos falei, depois de 61, houve um corte
com a língua portuguesa. Portanto, muitos que já falavam português antes de 61, depois de 61, não tiveram muita oportunidade ou possibilidades de manter o contacto com a língua portuguesa, a não ser que em família ou entre os amigos. Mas como já vos falei, a língua portuguesa em Goa foi a língua dos elites, portanto, a maior parte da população não falava português. Portanto, há muitos jovens e também idosos que querem redescobrir as raízes. Os idosos, porque não tiveram oportunidade de manter o contacto com a língua, e os jovens, porque é a língua que os pais falam, ou os avós falavam. Portanto, eles também querem aprender essa língua, ou pelo menos perceber o mínimo. Eles têm essa vontade de redescobrir as raízes. E também quando viajam para fora, para estudar, ou para viver, ou só de férias, muitas vezes quando encontram pessoas, e as pessoas veem os nomes dos goeses católicos, que têm nomes portugueses, apelidos portugueses, Fernandes, Mascarenhas, Sousa, Costa, Carvalho, Freitas, estes são os apelidos dos goeses, como o meu apelido também, Pinto. Portanto, quando eles encontram pessoas e as pessoas dizem, epá, tu és português, então não falas português, então eles ficam assim com vergonha. E quando voltam para Goa, logo têm essa vontade enorme de aprender a língua portuguesa. E depois, o emprego. Há muitas empresas multinacionais e também empresas indianas estabelecidas aqui na Índia, não em Goa, mas nas outras cidades maiores, como Bombaim, Kolkata, Bangalore, que fazem negócio com empresas portuguesas ou empresas brasileiras. É mais na área da terceirização, outsourcing. Portanto, estas empresas precisam de pessoas que saibam falar português. E há sempre uma enorme procura por especialistas da língua portuguesa. Por exemplo, se tu estudas... É muito comum no Instituto Camões, ou Universidade de Goa, receber uns e-mails das empresas a pedir a pessoas que possam falar português. E muitas vezes há essa... Quer dizer, as empresas pensam, Goa é ex-colônia portuguesa, portanto, toda a gente fala português. Portanto, vamos recrutar goeses para trabalhar nas nossas empresas aqui, mas não é isso, infelizmente. Portanto, oportunidades de emprego aqui na Índia, nas empresas multinacionais, mas também oportunidades de emprego no estrangeiro, nos países da língua portuguesa, como o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. E não só, pode também ser outros países da Europa ou do mundo, mas se a empresa for uma empresa portuguesa ou brasileira e precisa de funcionários que saibam falar português, então há essa oportunidade de emprego para os goeses e para os indianos. E depois, investigadores acadêmicos e historiadores. A Goa tem uma história riquíssima, 450 anos de domínio português e antes disso também uma história riquíssima. E o que acontece é que vários documentos, muitos documentos, encontram-se em português nos arquivos, muitos registros, muitos trabalhos importantíssimos encontram-se em português. Muita informação na internet e também em todo lado aqui em Goa. É muito importante.
é imprescindível para um historiador saber falar pelo menos o mínimo de português para poder fazer uma boa investigação. E, claro, com isso vem a tradução de documentos. Até 1961, todos os registros foram em português, ok? Sejam registros comerciais ou também os registros nas igrejas, por exemplo, os batismos, os óbitos, os relatórios. Muitos livros se encontram em português e estes livros precisam de ser traduzidos porque contêm informação fantástica para aqueles que queiram estudar a história da Goa. E também traduções para tradução dos documentos para a nacionalidade portuguesa, porque muitas pessoas, quando querem fazer o registro do nascimento antes de 61, o teor de nascimento, o acento de nascimento encontra-se em português e precisa ser traduzido, e vice-versa. Portanto, o conhecimento da língua portuguesa torna-se muito importante. E por essas razões temos tanto interesse pela língua portuguesa durante os últimos 20 anos, ok? E o perfil dos nossos alunos, entre outros, pelo menos este é o perfil dos alunos que temos aqui no Centro de Língua Portuguesa. São estudantes, claro, professores da História e professores das outras disciplinas também. Depois temos médicos, engenheiros, advogados porque, outra vez, muitos documentos encontram-se em português, registros comerciais, ok? Certidões de nascimento, portanto, é muito importante para os advogados saberem falar ou perceber ou ler um pouco de português. Além disso, o Código Civil também se encontra em português. E depois, agentes de viagens, empresários e vários funcionários públicos também vêm aqui ao Centro da Língua Portuguesa inscrever-se nos nossos cursos. Alguma pergunta? Não? Ok, então, vou passar para o próximo slide. Ok, isto é muito interessante. Algumas características e tendências linguísticas e sociolinguísticas do português da Goa. Mas olha, devo dizer que eu não sou da área da linguística, portanto, essas só são as minhas observações. São observações pessoais, ok? Mas são interessantes, ok? Vou falar um pouco sobre a língua portuguesa. Vou falar sobre o português da Goa, ou como eu costumo chamá-lo, o português, ok? Quer dizer português da Goa, o português. Bom, o que eu reparei é que o português da Goa é uma língua presa no tempo, porque a partir de 1961 não teve nenhuma possibilidade de se desenvolver, porque houve um corte com a língua portuguesa. Portanto, os falantes da língua portuguesa até 1961 continuam a falar o português que falava desde então. E como sabemos, a língua portuguesa evoluiu, desenvolveu, teve muitas influências das outras línguas, das outras culturas, mas o português da Goa continuou igual. As pessoas falam o mesmo português que falavam até 1961. Portanto, o vocabulário, algumas estruturas, eles ainda usam, e esse vocabulário que já não se usa em Portugal. E também as novas
características, as novas tendências, as novas influências da língua portuguesa em Portugal e no resto do mundo não se vê no português da Goa. Portanto, quando um goês fala português, ele não sabe usar as novas expressões que se usa hoje em dia em Goa. E, portanto, de vez em quando eu falo com os meus alunos, eu falo dessas novas tendências, novas expressões, as interjeções, os provérbios, eles ficam muito animados, porque hoje em dia nota-se uma grande influência no português das outras línguas, especialmente o inglês em Portugal. E depois, a língua portuguesa, o português da Goa tem uma linguagem simplificada. Raramente se usa o complemento direto ou indireto. Por exemplo, é muito comum ouvir em Goa, eu disse a ele, em vez de eu disse-lhe. Ele disse a mim. Ok? Portanto, é uma linguagem muito simplificada. Raramente se usa os complementos. E depois, as estruturas, segundo alguns académicos, as estruturas são influenciadas pela língua local, o Konkani. É muito comum ouvir esta frase em Goa. O que ficou? Alguém tem uma ideia o que isto significa? O que ficou? Quando uma pessoa da Goa diz o que ficou? Podem adivinhar? Bom, o que ficou, os goeses usam muitas vezes quando querem fazer a pergunta. Então, o que aconteceu? Ok? O que foi? O que aconteceu? Os goeses usam o que ficou, que é uma influência da língua local, o Konkani, que Tezalan. Okay? Portanto, eles usam o que ficou. É muito comum ouvir esta pergunta em Goa. E também há outras estruturas, eu não tenho os exemplos, mas depois, uma outra coisa muito interessante, uma outra característica do português de Goa é o som nasal. E também isso vem da língua local, o Konkani. Por exemplo, a palavra estranho, no português de Goa, é muito comum ouvir estranho. Ou, em vez de tamanho, tamanho. Ou, muito engraçado, Miguel é Miguel, ok? E por mais que se tenta, não consegue dizer Miguel, diz Miguel. Às vezes eu tenho que dizer, não é Miguel, é Miguel. Mas lá vai outra vez, Miguel, ok? Portanto, é uma influência da língua local, o Konkani. Mas também temos o processo inverso, vocabulário português no Konkani, ok? Diz-se que quase 15% da nossa língua materna Konkani, quase 15% do vocabulário vem do português. E aqui temos alguns exemplos. Dizemos bebdo para bêbado, mes para mesa, garfo, copel para capela e sossegado para sossegado. Sossegado é o sinônimo para o goês. Os goeses no resto da Índia e no mundo são conhecidos como sossegados. He is a sossegado Goan, costumam dizer. Portanto, esta palavra sossegado é um sinônimo do goês. E depois temos outros exemplos como miss para missa, ok? E há
muitas outras palavras, mas agora vou-vos falar de uma palavra muito engraçada, a palavra português patrão. Nós já sabemos o que significa patrão, ok? Mas em Goa tem dois usos dessa palavra patrão, que se usa em Konkani, ok? Agora estamos a falar da palavra patrão em Konkani, que se escreve assim, patrão com V ou com NV ou ainda patram, ok? Mas são nas línguas locais que se usa essa palavra. Agora, a palavra patrão também se usa há dois usos. O primeiro uso, claro, é para tu trabalhas para alguém e ele é o teu patrão. Mas o que é extremamente interessante e impressionante é que a mão da obra, os trabalhadores que vêm das outras partes da Índia, que vêm a Goa trabalhar nas obras, que não têm nenhum conhecimento do português ou da história de Goa, que Goa foi um território português, eles logo depois de chegarem a Goa começam a tratar o seu patrão como um patrão, ok? Eles não sabem falar português, ok? Eles nem sequer falam Konkani, a língua local, mas logo depois de chegarem a Goa, começam a utilizar a palavra patrão, ok? Que é impressionante como essa palavra, o patrão, passou para a língua Konkani e agora é a língua que se usa para falar do teu patrão, mesmo nas outras línguas indianas, quando as pessoas estão em Goa. Portanto, é um fenômeno impressionante. E depois, outro uso da palavra patrão. Vocês devem ter ouvido muitas vezes, na Índia, por exemplo, quando queremos chamar a atenção de alguém, ou quando queremos chamar o nosso amigo, muitas vezes nós dizemos a palavra boss. É boss. What's up? Ok? Boss. How much is that? Ok? Boss é esta palavra, mas agora esta palavra boss, a tradução é patrão. Portanto, em Goa também se usa esta palavra patrão quando queremos chamar a atenção de alguém. Mas esse alguém não é o nosso patrão. Mas mesmo assim, para chamá-lo, utilizamos a palavra patrão, como se usa mano, ora paz, em português, em Portugal. Mas aqui dizemos patrão. E vou-vos contar algo muito curioso que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, um amigo português estava a visitar Goa. Ele estava comigo no carro e eu fui à bomba de gasolina, encher gasolina no carro. E estava lá o pessoal. E aqui na Índia o sistema é diferente. Tem uma pessoa que põe a gasolina no teu carro. Portanto, tu tens só que chamar essa pessoa e dizer quanto tu queres pôr no teu carro. E eu estava no carro e meu amigo português estava no carro também e eu chamei o atendente que estava lá na bomba da gasolina e disse, patrão, 500 rupias. E este amigo português olhou para mim e disse, ele é o teu patrão? Porque eu usei essa palavra patrão só para chamar a atenção de alguém, mas esse alguém não era o meu patrão. Mas este amigo português meu não sabia disso. E logo fez-me essa pergunta, ele é teu patrão? E depois eu tive que explicar-lhe como é que esta palavra é usada em Goa. Bom,
Essas são algumas das características e tendências linguísticas do português da Goa e são observações pessoais, como já vos disse no início. Mas se quiserem, há vários trabalhos feitos sobre essa área de influências linguísticas. Tem 2 glossários fantásticos. Um glossário uruguês chamado Sebastião Delgado. Ele tem um glossário impressionante das influências portuguesas nas línguas asiáticas e o contrário também. E também o dicionário da Vieira. Estes 2 glossários são fantásticos e não só dão o significado da palavra, mas também o contexto e uma pequena história sobre o uso dessa palavra. Vale a pena ver esses 2 glossários. Bom, e claro, junto com a aprendizagem e o ensino da língua portuguesa, precisamos de bibliotecas, arquivos e livros e outros recursos que apoiam o ensino da língua portuguesa em Goa. No Instituto Camões, Centro de Língua Portuguesa, temos uma biblioteca com livros em português, em literatura, cultura, temos romances, filmes e muitos livros em várias áreas. Mas também o Goa State Central Library, Biblioteca Central da Goa, outra vez localizada em Beijing, tem uma secção, um departamento fantástico de livros raros, livros em português. E esses livros podem ser considerados umas relíquias, porque têm tanta informação importante. E vale a pena visitar Goa State Central Library quando cá vierem e visitar esta secção de livros raros redigidos em português. Além disso, temos o Historical Archives of Goa, os arquivos históricos, onde eu vou muito, porque além de ser professor, eu sou investigador antropológico e eu estudo o comércio de escravos no Índico e comunidades descendentes de africanos escravizados na Índia. Portanto, no Historical Archives of Goa, outra vez, temos montes de livros do séculos XVI, XVII, XVIII, e são livros ricos em informação. E também Goa University tem a sua própria biblioteca, com uma secção que tem os livros em português. Bom, então acabou a palestra. Espero que vocês tenham gostado. Eu escrevi aqui obrigado em português, deu borecoru em Konkani e thank you em inglês. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Nada. Obrigada. Então, algumas perguntas, algumas dúvidas, o que vocês gostaram? Muito interessante. Há muitas coisas novas para mim. Sim, sim. Muito interessantes. Sim, ainda bem. Então, vocês têm que visitar a Goa quando podemos sair desta pandemia. Vale a pena visitar Goa para aqueles que estão interessados em história, língua, cultura. Então, vale a pena visitar Goa para além das praias lindíssimas, as festas animadas e também
as paisagens aqui em Goa. A cidade de Panjim é uma cidade incrível, porque é uma cidade construída ao longo do rio Mandovi, tipo mais ou menos como Lisboa, com o rio Tejo. Portanto, é uma cidade muito linda, com muita história, algumas zonas chamadas bairros latinos, onde ainda vocês vão ouvir pessoas a falarem em português. Também tem arquitetura indo-portuguesa e outras coisas muito interessantes. A cidade de Panjim tem 3 desses bairros latinos, digamos. Fontainhas, São Tomé e Campal. A arquitetura também é interessante porque junta elementos da arquitetura portuguesa e indiana. Portanto, quando se vê a arquitetura aqui em Goa, não é bem a arquitetura portuguesa, porque não é. Vocês não vão ver arquitetura assim em Portugal. Mas também não vão ver essa arquitetura nas outras partes da Índia. Portanto, juntam os vários elementos da arquitetura indiana e europeia. E também tem a ver muito com o clima. Portanto, as casas são construídas tendo em mente o clima que temos aqui em Goa. Porque quando chove, realmente chove. 5 segundos lá fora, na chuva, e tu vais estar completamente encharcado. Então, alguns comentários. Não, tudo foi muito claro. Obrigada. Ok. Então, isso... Muito interessante. O senhor fala... Obrigado. O senhor fala muito bem português, porque entendo tudo. Muito bem, ainda bem. Obrigado. E se alguém estiver interessado em ler alguns artigos sobre as influências linguísticas, eu tenho vários artigos. Ainda eu não vos falei sobre o crioulo de Korlai. É um crioulo que é uma língua que se fala numa aldeia, não em Goa, no estado da Maharashtra, ao norte da Goa, uma pequeníssima aldeia. E é um fenômeno espetacular e impressionante, porque esse povo não teve contato com Portugal e com a língua portuguesa desde 1740, mas essa língua continuou, ok? Claro, tornou-se e desenvolveu num crioulo, mas quando eu lá fui, eu notei assim que o vocabulário vem do português. Tu ouves palavras portuguesas, mas a estrutura da língua é uma estrutura indiana de sujeito, objeto e verbo. Portanto, é um fenômeno espetacular que usa o vocabulário do português e da Marathi, claro, mas a estrutura, quando as pessoas falam, é de uma estrutura de qualquer língua indiana. E essa língua não se escreve, é uma língua falada por uma pequena população. E eles só se falam essa língua em casa, nas escolas, eles falam a língua oficial da Maharashtra, que é o Marathi. Mas só esta zona, portanto, muitos que não vivem nesta aldeia falam dessa aldeia de Portugal. Ali eles falam português, eles dizem, ok? Mas não é bem português, é um crioulo, e essa língua tem um nome, Noling,
que deve ser nossa língua, ou Cristi, que deve ser a língua dos cristãos dessa zona. Portanto, é um fenômeno muito interessante. Há um português, um professor Hugo Cardoso, que é especialista em crioulos na Ásia, no Sri Lanka e na Índia, professor Hugo Cardoso. Ele tem feito uns trabalhos espetaculares sobre os vários crioulos que existem aqui na Índia e quantos falantes cada crioulo tem. Obrigada. Ok. Gilda, estás aí? Eu posso perguntar? Sim. As pessoas em Goa falam mais em inglês ou em português, como os estrangeiros? Como se eu fosse a visitar Goa, elas falariam mais português ou mais inglês? Não, em Goa não se fala português, não se fala português, é mais inglês. Quando se cá vieres, tu vais ter que falar em inglês. Em português não, só em alguns pequenos bairros vais falar. Mas, claro, vais ver algumas influências portuguesas, tu vais ouvir algumas palavras portuguesas, ou vais encontrar pessoas a conversar em português. Sim, é possível. Mas em Goa tem que falar em inglês, porque, claro, vocês não vão saber falar hindi ou konkani, portanto tem que ser em inglês. E os jovens já não falam português. Desde os anos 90 e especialmente durante os últimos 20 anos tem havido um novo interesse de aprender a língua. Mas os falantes de português em Goa são mais os idosos, é a geração dos nossos pais e avós. Os jovens já não falam português. Mas, claro, têm interesse em aprender, têm a vontade de aprender a língua e, sim, muitos já conseguiram até terminar o mestrado em português e já falam muito bem. Gilda, queres dizer alguma coisa? Fazer alguns comentários? Marco, poderia te perguntar se tu aprendeste o português no contexto familiar, em casa, ou se tu tiveste o interesse e estudaste, foste para as aulas de português e aprendeste num contexto escolar? Bem, embora a minha família paterna fale português, em casa nós nunca falamos português. Mas eu aprendi na escola, e foi só por interesse, é que eu comecei a aprender a língua e continuei até o mestrado a aprender a língua. Sempre tive a vontade de falar essa língua. Eu fui um desses que queria mesmo redescobrir as raízes. E uma coisa interessante é que a minha mãe aprendeu um bocado de português depois do casamento. Portanto, eu em casa, às vezes, eu e o meu irmão, nós somos gêmeos, e às vezes quando os nossos pais não queriam que nós percebamos alguma coisa, eles começavam a falar em português. Portanto, era essa língua secret language que os filhos não percebem. E isso acontece com todas as famílias. Mas depois eu comecei a aprender português, sempre tive esse enorme interesse de aprender a língua. O meu avô
tipo, colecionava livros. Eu tenho montes de livros aqui em casa, e livros em português, em espanhol, em latim. Portanto, eu sempre ia abrir esses armários, eu abria esses dicionários, eu tentava ler alguns dos títulos dos livros. E depois comecei a estudar português. No 9º ano, aliás, no 8º ano, nós optamos pelo francês, porque não havia professores. E depois, no 9º ano, nós ouvimos, eu e o meu irmão ouvimos que havia uma professora de português. E depois mudamos para português, que foi algo difícil, porque geralmente eles não permitem mudar, mas nós conseguimos mudar para o português. E, portanto, a partir do 9º ano, eu comecei a aprender português e continuei até fazer o mestrado. Depois eu recebi uma bolsa em 2008, depois de completar o mestrado, fui a Portugal, fiz um curso de formação de professores, isso foi em 2008, na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. E depois eu comecei a visitar Portugal mais frequentemente. E em 2015 eu mudei para Portugal, definitivamente, para viver, estudar e criar uma nova vida em Portugal. Mas depois de completar o mestrado em 2017, eu tinha pensado muito bem durante o último ano de mestrado e eu decidi que eu ia voltar para Goa durante algum tempo. Mas aqui, cá estou eu, há 3 anos estou em Goa e agora não quero sair. Então, Mark, eu, durante o tempo que estive em Goa, ouvi muitas pessoas, muitos goeses, a dizerem a seguinte frase: quem viu Goa não precisa de ver Lisboa. Tu, depois de passares por Portugal, tu concordas com essa afirmação? No contexto indiano, concordo. Portanto, se um indiano passar por Goa, para um indiano, para um turista indiano, é como se fosse Portugal. Portanto, muitos indianos e muitos turistas, não é só indianos, turistas dos outros países, quando chegam a Goa, depois de terem visitado o resto da Índia, costumam dizer: aqui é outro mundo, aqui é como se fosse Portugal, é como se nós estivéssemos em Portugal. Portanto, dizia isso muito, mas devo dizer, não concordo, porque há uma grande diferença, mas claro, nota-se várias semelhanças entre as duas culturas, e as duas culturas tipo desenvolveram uma da outra em algum sentido. Bom, é tudo então? Ou tem mais alguma pergunta a fazer? Ok. Então, por hoje é tudo. Daqui a 1 hora vou estar em confinamento durante uma semana. Porque às 9 horas vamos estar outra vez em confinamento até segunda-feira. Portanto, eu tenho sorte que o Instituto Camões, o Centro de Língua Portuguesa, fica 5 minutos da minha casa. Portanto, vou chegar a casa a tempo. Ok? E espero que tenham gostado desta palestra, desta interação.
e espero que tenhamos oportunidades no futuro de fazer esse tipo de intercâmbios. Ok? E claro, quando conseguirmos sair desta pandemia, então eu aconselho-vos a pensar numa visita a Goa, porque vale a pena. E outra coisa, eu já estive na Praga, eu já conheço Praga. Sim. Ok, obrigado então. Aqui é noite, portanto eu vou dizer boa noite. Obrigado, boa noite, beijinhos e abraços. Obrigada, Marta. Obrigada. Até breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.